Bom dia, gente. Meu nome é Melissa, eu sou bióloga formada pela PUC e hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre como é o cultivo de cogumelos comestíveis. Primeiramente, eu vou explicar um pouco das classificações dos cogumelos, que são fungos, explicando suas estruturas, seu ciclo de vida e os diferentes tipos de cogumelos. E na segunda parte da aula, eu irei explicar como é feito o cultivo dos cogumelos, que se dá pelo plantio, sua incubação e, por último, a frutificação. Bom, primeiramente, os cogumelos são encontrados em seres do reino fungi, porém não em todos, são encontrados somente nos filos Basidiomycota e Ascomycota. Os fungos são seres saprófagos, ou seja, eles se alimentam de restos orgânicos e realizam tanto uma reprodução assexuada quanto sexuada. Quanto à estrutura do corpo dos fungos, nós primeiramente temos as hifas, que são formações celulares muito parecidas com as raízes de plantas, que permitem o crescimento dos fungos, garantem a sua alimentação e também a reprodução deles. Já quando os fungos atingem a fase sexuada de seu ciclo de vida, ele produz o corpo de frutificação, que é uma estrutura reprodutora que produz e expele os esporos, que por sua vez são as unidades de reprodução dos fungos, como as sementes das plantas. E por fim, nós temos o micélio, que é o nome dado ao conjunto de hifas. Já o ciclo de vida dos fungos se inicia com um esporo, que é produzido pelos corpos de frutificação. Quando esse esporo entra em contato com o substrato, ele produz o micélio primário. Quando esse micélio primário se encontra com outro micélio primário, eles produzem um micélio secundário. Esse micélio secundário cresce e se desenvolve, formando um micélio vegetativo, sendo a fase assexuada da vida dos fungos. Então, quando o micélio vegetativo está maduro, eles produzem os corpos de frutificação. Bom, quanto aos cogumelos em si, eles são justamente os corpos de frutificação dos fungos, de diferentes espécies. Eles também são separados em estruturas. A primeira é o chapéu, que produz os esporos. Depois temos o estipe, que é uma estrutura de sustentação semelhante aos troncos, e a parte do micélio. Agora, o que faz com que os cogumelos se classifiquem como comestíveis são alguns critérios, como a ausência de toxina, aroma e sabor agradável. Além de apresentarem um sabor agradável, os cogumelos nos trazem benefícios, como para a nossa nutrição, pois são uma ótima fonte de proteína, sendo um alimento com alto valor nutricional, e para a nossa saúde, pois em pessoas que consomem cogumelos frequentemente, foi visto que pode melhorar a sua pressão arterial e seus marcadores inflamatórios. Agora, apresentando algumas espécies de cogumelos comestíveis, nós primeiramente temos o shiitake. O seu nome científico é Lentinula edodes e é a segunda espécie mais consumida no mundo, perdendo somente para o champignon. O shiitake, por sua vez, apresenta um alto valor nutracêntrico por ter um alto valor nutricional e à saúde, pois apresenta fibras dietéticas como as beta-glicanas, que apresentam atividade antitumoral, e até mesmo fibras com a ação laxativa, que reduz o risco de câncer de cólon e de reto. Outra espécie é o shimeji, do gênero Pleurotus, existindo aproximadamente 31 espécies comestíveis desse gênero, como o shimeji branco, o rosa e o preto, sendo que este é o terceiro gênero mais cultivado, né? Porém, ainda seu cultivo ainda está em expansão, então ele ainda pode atingir o do shiitake e o do champignon. Além de comestíveis, os cogumelos também podem ser medicinais, sendo que atualmente existem aproximadamente 270 espécies de cogumelos com propriedades medicinais ou terapêuticas. E o que dá essa característica medicinal a esses cogumelos são os compostos ativos presentes em seu corpo, sendo que esses compostos podem interagir com o sistema imunológico, aumentando as defesas do nosso organismo contra agentes patogênicos, além de serem capazes de produzir fármacos. Já quanto às espécies medicinais, como exemplo, nós primeiramente temos a Ganoderma lucidum, conhecida pelos japoneses como reishi e pelos brasileiros como cogumelo rei.
Essa é a espécie medicinal mais famosa no mundo, contendo ações antitumoral, antiviral, anti-inflamatória e bactericida. E é uma espécie que não se consegue consumir, mas ela é bastante utilizada na fabricação de medicamentos. E outro exemplo é a espécie Agaricus blazei, uma espécie que foi descoberta aqui em São Paulo por um japonês, e é uma espécie que ainda está sendo amplamente estudada, mas já se sabe que ela contém propriedades anticarcinogênicas e é capaz de ativar o sistema imunológico. E ainda, os cogumelos podem ser alucinógenos, sendo classificados como os cogumelos que sintetizam substâncias que alteram o nosso estado de consciência, atingindo o nosso sistema nervoso. Essas substâncias são chamadas de alcaloides indólicos e geram um efeito semelhante ao da droga LSD, porém com menor intensidade, como alucinações e distúrbios sensoriais. Esses efeitos podem ser variados de acordo com a forma que o cogumelo é consumido, da quantidade que é consumida, da espécie e do organismo da pessoa que o consome. Aqui nós temos exemplos desses cogumelos, sendo o primeiro o Psilocybe cubensis, o chamado cogumelo mágico, e o Amanita muscaria, que é o cogumelo que parece com os cogumelos do mar. Agora, quanto ao cultivo dos cogumelos, primeiramente vamos falar da plantação deles. Para iniciar, como os fungos não são como as plantas e não têm sementes, e ainda o cultivo direto com os esporos leva um tempo maior para o crescimento dos corpos de frutificação, são plantados um micélio pré-cultivado, que é chamado de semente. Além da semente, é preciso de um substrato que fornece os nutrientes para o crescimento do fungo, e a composição desse substrato depende da espécie do cogumelo plantada. Sendo assim, para fazer o plantio, a gente pega essa semente, inocula ela em um substrato dentro de um recipiente onde ela será incubada. Ainda quanto à inoculação da semente no substrato, o cultivo de cogumelos pode ser realizado por técnicas diferentes, também dependendo da espécie. O cultivo pode ser realizado diretamente em toras de madeira, sendo assim o substrato será a própria madeira, ou pode ser utilizado alguns tipos de substrato granuloso, como serragem, borra de café, farelo de milho e entre outros. E esse substrato será unido à semente em algum recipiente, como garrafas, caixas de papelão ou de madeira e até mesmo em sacos de polietileno, onde ele será mantido. Aqui nessa primeira foto nós temos o exemplo prático de como é a plantação de cogumelos direto na madeira, e aqui nessa segunda foto temos o cultivo em garrafas. Nessa primeira foto nós temos a plantação de cogumelos em caixa, sendo que essas caixas são vendidas para o cultivo em casa. Nessa segunda foto nós temos o cultivo dos cogumelos em cama, utilizando prateleiras com caixas de madeira. E por último, um cultivo em sacolas de polietileno, onde é unido o substrato já úmido com a semente e são feitos buracos nas sacolas por onde os cogumelos irão crescer. Após a inoculação da semente no substrato, em um recipiente, o micélio irá colonizar o substrato, e para ocorrer uma ótima colonização em um tempo ideal, é preciso manter o cultivo em condições ideais. Essas condições também dependem da espécie, mas em geral é uma temperatura entre 25 e 28 graus, uma umidade relativa entre 80% a 90%, os recipientes ainda devem ser mantidos em locais onde não há iluminação, e quanto à escolha do substrato, deve ser levado em conta sua granulometria, pois grânulos menores geram uma melhor absorção de água, porém grânulos maiores levam a uma maior aeração. Esse substrato inoculado será incubado até que ele tenha sido colonizado totalmente. Esse processo de colonização pode levar de 20 a 30 dias, e os indícios de uma colonização completa é a coloração esbranquiçada do substrato, como apresentado na imagem, onde a seta mostra uma mancha esbranquiçada de micélio. E por fim, para haver a produção dos corpos de frutificação, devem ocorrer algumas mudanças nas condições em que o substrato colonizado está sendo mantido. E como alguns outros fatores, as mudanças necessárias para essa ocorrência dependem das espécies plantadas. Mas, em geral, são mudanças na temperatura, que na maioria das vezes as temperaturas para a frutificação
são mais baixas do que para a colonização, uma umidade relativa mais alta, uma luminosidade por ao menos 12 horas e ainda, em alguns casos, é necessária a deficiência de nutrientes, concentrações baixas de CO2 e até mesmo choques físicos. E após ocorrer as mudanças nas condições em que o cultivo está sendo mantido, as frutificações devem aparecer em torno de 4 ou 5 dias e devem ser colhidas quando as margens de seus chapéus estiverem planos, antes da liberação de seus esporos, pois isso altera a aparência do cogumelo e assim altera o valor comercial. Agora eu vou apresentar algumas imagens que exemplificam a frutificação. É um cultivo de shimeji branco que eu fiz, onde o substrato utilizado foi a serragem e a técnica foi em um saco de polietileno. Aqui na primeira imagem nós temos a primeira aparição dos corpos de frutificação. Nessa segunda foto temos os corpos de frutificação em seu terceiro dia após a aparição. E aqui na primeira foto temos os corpos de frutificação em seu quarto dia. E por fim, temos os corpos em seu quinto dia, onde os chapéus já estão planos, significando que já está em seu ponto de colheita. Com isso, podemos perceber o seu crescimento rápido, que em questão de um dia ele já tem um crescimento muito acelerado. Agora, em suma, os cogumelos são os corpos de frutificação dos fungos e eles podem ser classificados como comestíveis por apresentarem aromas e sabores agradáveis, além de não apresentarem toxinas. E quanto ao cultivo dos cogumelos, nós primeiro precisamos unir a semente a um substrato que forneça nutrientes para o crescimento do micélio. E após a plantação, o cultivo deve ser incubado em um local com condições ideais para que ocorra a colonização do substrato pelo micélio. E por fim, para que haja o crescimento dos corpos de frutificação, devem ocorrer mudanças nas condições em que o cultivo se encontra. E é isso, obrigada a todos pela atenção. Qualquer dúvida estou à disposição.